Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Simário Júnior e nesse vídeo falaremos rapidamente sobre a ação penal. A ação penal ela está prevista do artigo 24 ao artigo 62 do Código de Processo Penal e também no artigo 100 do Código Penal, certo? Então, a ação penal, ela primeiramente se divide em duas, a ação penal pública e a ação penal privada. Tá, Simário, me fala sobre isso. A ação penal pública é a regra e a ação penal privada tem uma ressalva. Olha só o que fala o artigo 100 caput do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Ou seja, a regra é a ação penal pública. Quando a lei diz que é privativa do ofendido, então é uma ação penal privada. A gente já vai falar sobre isso agora. Então vamos lá. O que é uma ação penal pública, gente? Como eu acabei de dizer, a ação penal pública ela é a regra, certo? Ela é promovida pelo Ministério Público, por seu representante. Quem é o representante do Ministério Público? É o promotor de justiça. Então, a ação penal pública ela é promovida pelo promotor de justiça. Simário, mas eu ainda não entendi o que é uma ação penal. A ação penal é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal a um caso concreto. Então, nos crimes de ação penal pública, o promotor de justiça, sem interferência, sem representação de ninguém, ele vai promover a ação penal pública, correto? E a ação penal privada, Simário? A ação penal privada ela é promovida pela vítima ou por seu representante legal. Partindo desse ponto, a ação penal pública, que é exclusiva do Ministério Público, ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e condicionada. Então, a incondicionada é a regra, que a gente acabou de dizer. Ela independe de interferência, correto? Geralmente, o que acontece é um crime de interesse geral, né? Então, geralmente, a polícia investiga, conclui o inquérito, encaminha para o Ministério Público. Detalhe, o promotor de justiça não precisa, tá, do inquérito policial para promover a ação penal. Mas, existindo o inquérito policial, já vai ajudar muito o promotor. Como assim, Simário? O inquérito policial, ele é essencial. Geralmente, sabe-se da existência de um crime, né, por conta de uma investigação policial. O delegado, com a sua equipe, vai fazer a investigação, o delegado conclui o inquérito, né? E o promotor de justiça pode promover a ação com base nesse inquérito. Mas não é necessário o inquérito policial. O promotor de justiça, se ele souber da existência de crime e se ele tiver indícios, provas suficientes, ele pode promover uma ação penal sem precisar do inquérito policial. E a gente vai falar sobre inquérito policial aqui em outro vídeo, para a gente esclarecer melhor essa parte, beleza? Então, gente, a ação penal pública incondicionada, ela é isso. Está num crime de ação penal pública incondicionada, o promotor vai oferecer a ação penal sem interferência ou representação de ninguém. E a ação penal pública condicionada? A ação penal pública condicionada é necessária a representação do ofendido ou do seu representante legal, correto? O artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal, diz o seguinte: a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, certo? Artigo 24 do Código de Processo Penal diz mais ou menos a mesma coisa. É igual em outras palavras. Tá sim. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Como assim? Às vezes o ofendido, por exemplo, é um menor de idade. Neste caso, o representante legal
tem a qualidade para representar. Nessa ação penal pública incondicionada, nos crimes, né, que ofendem o interesse geral, o promotor de justiça entra com a ação. Detalhe, é através da denúncia, certo? Ele faz a denúncia, o juiz analisa se tem todos os pressupostos da ação, ele verifica a admissibilidade da denúncia, estando tudo certo, ele recebe a denúncia, correto? E abre prazo para a defesa. Na ação pública condicionada, mesma coisa, só que precisa da representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Tem os crimes próprios lá, né, que o ministro da Justiça tem que fazer a requisição, correto? É feito também através da denúncia, que o juiz tem que analisar, igual eu acabei de dizer. Pessoal, agora sobre ação penal privada, certo? Quem tem o direito de entrar com ação penal privada é o ofendido ou seu representante legal. Como assim, Simária? Eu estou chegando agora, eu não sei o que é isso. Pessoal, a ação penal privada, ela é para apurar e processar um crime de ação penal privada. Como assim? Lá na lei vai falar, olha, esse crime é de ação penal privada. Tá, me dá um exemplo. Crime contra a honra, por exemplo. Uma pessoa comete uma injúria, te difama, te calunia. São exemplos de ação penal privada. Tem outros, mas nesse vídeo vamos ficar só nesses. Então, uma pessoa comete um crime contra a sua honra, por exemplo. É um crime de ação penal privada. Ele se procede mediante queixa. Na ação penal pública, era denúncia. Na ação penal privada, é mediante queixa. O ofendido ou seu representante legal ingressa em juízo mediante queixa e o Estado, ele não vai passar para o ofendido o direito de punir. Não. O Estado passa para o ofendido ou seu representante legal o direito de entrar em juízo, de representar, de dizer para o Estado, olha, cometeram um crime de ação penal privada contra mim. Por exemplo, ofenderam minha honra. Quero processar. Então, o Estado te permite entrar com essa ação. Havendo a sentença condenatória, quem vai punir é o Estado, não o ofendido, certo? Então, no crime de ação penal privada, o Estado permite que o ofendido ingresse em juízo mediante queixa, mas no final, havendo uma condenação, quem pune é o Estado. No crime de ação penal privada, tem outras subdivisões. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui, porque o intuito do vídeo é só para mostrar um esqueleto do que é ação penal, certo? Mas, em outros vídeos, vamos falar mais detalhadamente sobre as subdivisões do crime de ação penal privada e o que é uma ação penal privada. Beleza?